Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Para melhor compreensão do conteúdo, iremos dividir o tema em 3 blocos. No bloco 1, nós vamos conversar sobre a execução penal e os princípios que orientam essa etapa do processo penal. Quando falamos em execução penal, estamos falando do momento em que a pena começa a ser cumprida de verdade. A sentença já foi dada e agora o foco passa a ser como essa pena será executada. E aqui é importante entender algo desde o início. Execução penal não é só castigo. A lei de execução penal deixa claro que a finalidade também é criar condições para que a pessoa volte ao convívio social. Já parou para pensar nisso? A ideia não é excluir alguém para sempre, mas preparar esse retorno. Um dos primeiros princípios que precisamos entender é o da legalidade. Tudo o que acontece na execução precisa estar previsto em lei. O Estado não pode inventar regras. Funciona como no trabalho. O empregador não pode punir o funcionário por algo que não está previsto no regulamento. No sistema prisional é a mesma lógica. Outro princípio essencial é o da individualização da pena. Cada pessoa cumpre a pena de acordo com sua situação. Não é tudo igual para todo mundo. Imagine 2 pessoas começando uma academia no mesmo dia. Uma se dedica, segue as orientações e evolui rápido. A outra falta, não se esforça e demora a ter resultados. Na execução penal, o comportamento do preso influencia diretamente nos benefícios que ele pode alcançar. Também precisamos falar do princípio da humanidade da pena. A pessoa perde a liberdade, mas não perde sua dignidade. Isso é muito importante para concursos. O preso continua sendo titular de direitos básicos. Por fim, vale lembrar do princípio da jurisdicionalização. Quem acompanha e fiscaliza a execução é o juiz da execução penal. Nada acontece de forma automática. Sempre há controle judicial. Com isso em mente, seguimos para o próximo bloco, onde vamos falar dos direitos do preso. Bloco 2. Dando sequência ao que conversamos no bloco anterior, agora vamos tratar dos direitos do preso, um ponto muito explorado em provas e que costuma gerar confusão. A lei de execução penal afirma que o condenado conserva todos os direitos que não foram atingidos pela sentença ou pela lei. Em outras palavras, a pena retira a liberdade, mas não autoriza retirar tudo o mais. Pense em alguém que está cumprindo uma suspensão no trabalho. Ele fica afastado da função, mas continua sendo tratado com respeito. No sistema prisional deve acontecer o mesmo. Entre os direitos garantidos estão alimentação adequada, vestuário, higiene e assistência à saúde. Esses direitos garantem o mínimo para uma vida digna dentro do cárcere. Também existe a assistência jurídica, educacional, social e religiosa. O acesso à educação e ao trabalho é essencial para a ressocialização. Não é favor, é direito. O trabalho do preso merece atenção. Ele deve ser remunerado e parte desse valor pode ser destinada à indenização do dano causado, ao sustento da família e à formação de uma reserva financeira. É como quando alguém organiza o salário do mês, separando o que vai pagar contas, ajudar em casa e guardar um pouco para o futuro. Outro direito importante é o contato com o mundo externo. As visitas e a correspondência ajudam a manter os vínculos familiares. Isso faz muita diferença quando a pessoa sai do sistema prisional e tenta recomeçar a vida. Além disso, o preso tem direito à integridade física e moral e à proteção contra exposições indevidas. Esses direitos se conectam diretamente com a forma como a pena será cumprida. E é exatamente sobre isso que falaremos no próximo bloco. Bloco 3. Agora vamos fechar o tema falando dos regimes de cumprimento de pena, da progressão de regime e do livramento condicional. A lei prevê 3 regimes de cumprimento da pena privativa de liberdade. O regime fechado é o mais rigoroso, com maior restrição. O regime semiaberto já permite atividades como trabalho e estudo, inclusive fora do estabelecimento em alguns casos. O regime aberto é baseado na autodisciplina e na responsabilidade do condenado. O regime inicial não é escolhido ao acaso.
Ele depende da quantidade da pena, da reincidência e das circunstâncias do caso. Funciona como um plano de carreira. Dependendo do histórico, a pessoa começa em um nível e pode evoluir para outro. A progressão de regime permite essa mudança para um regime mais brando. Para isso, a lei exige dois requisitos. Um é o tempo mínimo de cumprimento da pena. O outro é o bom comportamento. Aqui vale a reflexão. Quem cumpre regras e demonstra responsabilidade avança mais rápido. Já o livramento condicional é uma etapa ainda mais avançada. O condenado passa a cumprir o restante da pena em liberdade, desde que cumpra os requisitos legais. É uma espécie de teste final, parecido com alguém que passa a trabalhar alguns dias em casa antes de retornar totalmente ao escritório. A execução penal, portanto, é um caminho progressivo, controlado pelo juiz e guiado pela legalidade e pela dignidade humana. Aqui terminamos mais um bloco. Até o próximo! Se gostou, inscreva-se, curta o vídeo e ative o sininho.